Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Tem alguém aqui pela primeira vez? Já são espíritas ou é a primeira vez? Ah, tá. Melhor aí. Vai ficar mais fácil. Primeiro eu peço desculpa de vocês que eu estou me recuperando uma gripe e estou com uma corizinha. Mas tá tudo tranquilo. Tá? O tema de hoje, vamos falar do luto. Luto, ele nos visitou, ou nos visita, ou nos visitará. Existe... Uhum. Tá, tudo bem. O que eu brigo muito com esse negócio. Não, não, tranquilo. Então, cada um de vocês que está aqui, vocês não pediram para nascer. Ei, peraí. A gente não pediu para nascer. A gente implorou para nascer, para estar aqui, neste momento, na carne, encarnado. E quando a gente implorou, no outro lado da vida, a gente pediu, assinou um contrato entre você e o Criador. Então, a tua encarnação na Terra será de algumas horas, ou alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos, ou muitos anos. Então, o luto, ele é um ciclo da vida. A morte, em termos materiais, não, não existe algo tão definitivo quanto a morte, porque não dá para reverter. Se nós batemos nosso carro, ou trocamos, ou vendemos, ou damos um jeito, a casa pegou enchente, se dá um jeito, se troca de casa, se pinta de casa, se faz qualquer coisa. Mas a morte é irreversível aos olhos materiais. Então, existem tipos de luto. O luto pela morte de alguém, que é o que a gente conhece por luto, mas existe um luto por um casamento ou uma união desfeita. Existe o luto por um desemprego. Existe um novo luto, que é a da transição hormonal, que atualmente se prega aí, que as pessoas têm que fazer transição hormonal. Então, eu conheço a transição hormonal, eu conheço alguém desse jeito, e a partir daquele momento morre, entre aspas, aquela pessoa que eu conheci e nasce outra que eu tenho que aprender a conviver. Também é uma espécie de luto. Segundo a psicóloga Elisabeth, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, ela é radicada nos Estados Unidos. O luto ele tem fases. A primeira, quando nos dão a notícia que alguém morreu. Primeira coisa que a gente diz é mentira. Eu não acredito. Essa me acorda. É um pesadelo.
é a negação da realidade. A segunda fase do luto se chama raiva. Eu fico revoltado, eu fico com raiva porque Deus fez isso comigo. Será que Deus não está vendo a minha dor? Terceira fase vem a fase da negociação ou da barganha, que eu tento aquela realidade, aquela raiva, eu tento amenizar. Eu tento ir para um campo religioso, tentando aliviar aquela dor que eu sinto. E tem a quarta fase que se chama depressão. O que é depressão? Depressão, nós temos um terreno plano, tem uma vala e plano de novo. Depressão é esse buraco. Quando eu caio na depressão. Mas vamos separar essa depressão da depressão patológica. Uma coisa pode desencadear a outra, mas essa depressão ela é transitória. Ou seja, de 3, geralmente a 6 meses, a pessoa volta no seu ritmo normal de vida. Quando passa de 6 meses, aí ela é patológica. Por quê? A pessoa precisa de ajuda. Precisa de ajuda profissional, precisa de ajuda dos amigos e principalmente dos familiares. Essa patológica, a pessoa deixa de tomar banho, deixa de se arrumar, não sai de casa, não toma sol. O sol é um dos melhores antidepressivos que existe. E é de graça. Exercício é outro antidepressivo melhor que existe e é de graça. Então, a pessoa precisa de ajuda profissional, precisa da ajuda dos amigos. E a gente às vezes tem que mergulhar nessa vala para resgatar a pessoa. Quando morre alguém e essa coisa que eu sinto, ela é a dor ou é a saudade? O que vocês acham? É dor. Dor, depois eu explico a saudade. Dor é aquilo que eu estou sentindo e eu não sei trabalhar dentro de mim. É dor de um berço vazio, dor de um lugar sobrando à mesa, dor porque eu não vou mais ouvir aquela voz que abre a porta e diz: querida, cheguei! Viajaram no tempo agora, né? É? Então, eu não sei trabalhar com isso. O lado da minha cama está vazio. Isso é dor. Porque eu sinto um misto de vazio, de medo, desespero, tudo junto e misturado. Eu trabalhei na área da saúde, em um hospital, então a gente perguntava para o paciente: como é que é a sua dor? Ah, não sei, é uma dor que sobe e desce e logo desaparece.
Mas a dor do luto não é assim. A dor, ela fica um tempo. Depois ela se transforma em saudade. Saudade a gente só sente daquilo que foi bom. Daquilo que foi ruim a gente dá um outro nome. Trauma. Ui, não posso nem ver. Então, saudade é aquele riso fácil, aquela pessoa que era alegre. Por que que eu resolvi fazer essa palestra do luto? Eu sempre, quando eu faço uma palestra, eu já vou preparando material para outra, né? Aí veio uma intuição assim para mim, né? Os amiguinhos espiritual, diz assim, fale sobre o luto. Pois é. E eu comecei a estudar aqui e ali sobre o luto. Eis que nos últimos 60 dias, quando eu comecei, antes de começar a estudar, aliás, já estava estudando, nos últimos 60 dias, 3 pessoas da minha família morreram. Uma era esperada e 2 não. Então, os amigos espirituais já vão nos preparando para aquilo que vem. E me permitam, eu vou usar muito assim uma expressão aqui, minhas colegas de trabalho, porque eu trabalhei com muita gente e vi muitas situações. Então, nesses últimos tempos, eu participei de vários velórios, né? Inclusive de mãe de um amigo meu que é pai de santo. Aí ele chegou para mim, Enes, tu faz a prece de encerramento? Faço, com certeza. Cada um com seus rituais, respeita-se, mas não se condena, porque todos os caminhos levam a Deus. Então, tu acha que espírita pode chorar em velório? O que vocês acham? Espírita não pode chorar em velório. Ele deve chorar em velório. Porque acima de ser espírita, somos dotados de sentimentos, de amor, de saudade. Não somos melhor que ninguém. O que temos que evitar, sim, aquele choro de desespero, aquele choro que não acredita na imortalidade da alma. Aquele choro que sabe que vai, meu amigo, minha amiga, minha mãe, meu pai, meu avô, vai que daqui a pouco a gente se encontra. Vocês já assistiram o filme Asterix e Obelix? É? Então tá. É um filminho muito gostoso de assistir, né? E tem uma figura lá no Asterix e Obelix que se chama um monge druida. Os druidas eram monges religiosos. Os gauleses, eles eram da região da França, ali na parte mais sul, e às vezes se estendia até um pouquinho ao norte. Os druidas dos povos pagãos, eles pregavam a reencarnação.
pregavam a reencarnação, tanto que os romanos, Júlio César, entrou em combate com eles. Aí os druidas, os gauleses, eles acreditavam na reencarnação. E quando na batalha um morria, ele só olhava para o lado e disse: "Ô meu amigo, daqui a pouco eu te encontro." E em uma luta de peito aberto contra os romanos. E detalhe, os romanos estavam perdendo a guerra. E os gauleses eram em menor número, que Júlio César se apavorou, porque eles não tinham medo da morte. Tanto é que os druidas, quando nascia alguém na aldeia, eles levavam para o monge druida, né, os gauleses, e assim: "Ah, esse aqui é o fulano que voltou. Esse aqui é a fulana que voltou." Então, e nós nascemos onde nós precisamos nos harmonizar. Ninguém errou de endereço. Mas quando o luto nos visita, drenamos essa dor, temos que ressignificar a nossa vida. O que é ressignificar a nossa vida? Ressignificar é encontrar um sentido novo para a vida. Se eu deixei de estudar, eu volto a estudar até encontrar um outro caminho. Eu volto a fazer uma academia, volto a participar de grupo de amigos, de idosos, de centro espírita, de igrejas evangélicas. Todas aquelas pessoas, jantar com os amigos, eu começo a ressignificar a minha vida, porque eu preciso seguir em frente. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que nada sei. Então, e o nosso comportamento quando a gente vai dar apoio a alguém ao luto é sempre respeitar a dor do outro. Não chegar lá com o sermão pronto. Não chore, ninguém morre, a vida continua. Não. Porque primeiro a pessoa pode não ter as mesmas convicções que nós temos. Segundo, todo mundo precisa aprender a digerir e trabalhar essa dor dentro de si. Num desses velórios que eu fui, eu tinha contato há muitos anos com a pessoa, mas era só aquele: "Oi, boa noite, como é que vai?" Isso. Só isso. Em anos de convivência, né? De repente, estou no velório do irmão dela. Essa pessoa me olha, se joga nos meus braços e me aperta querendo exorcizar a dor. Exorcizar aquela dor que ela estava sentindo. Ela olhou para mim e disse assim: "O meu encrenqueirinho foi embora, né?" Eu só olhei para ela, dei um sorriso de apoio, um beijo na testa e a abracei forte. É assim que a gente tem que se comportar.
apoiar as pessoas, fazer elas tentar superar esse momento difícil. Quando não sabemos o que fazer, ficamos ao lado só e dizer assim: queres um copo d'água? Estamos todos aqui a seu lado, nesse apoio com você, para que você possa passar sozinho. Só que essas fases que eu falei do luto, elas não são fases separadas. Começa uma, termina, começa outra. Não, elas se misturam. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com a dor. Por exemplo, se eu tenho uma mãe que perdeu um neném, uma criança em pouca idade, uma pessoa solteira que não tem filho chega para ela e diz assim: eu sei como é que você se sente. Qual vai ser a reação da mãe? A gente não sabe. Às vezes a pessoa pode se sentir agredida e dizer: como? Se você sequer tem filho, você não sabe nem o que é isso. Pode acontecer isso. Então, por isso a gente tem que aprender a amar, nos apoiar, para seguirmos em frente. Tem um ditado antigo que caiu em desuso, né, que diz: precisamos fazer das tripas o coração. E às vezes as pessoas elas se culpam porque se eu não tivesse dado a chave do carro, nada disso teria acontecido. Se ninguém tivesse esquecido o portão aberto, a criança não teria ido para a rua. Mas não nos esquecemos. Cada um assinou um contrato. Ele é individual. Não. E sigiloso. É só entre você e o Criador. Então, não carreguemos essa culpa. Às vezes a gente é só mero instrumento. Há tempos atrás, aconteceu um acidente automobilístico e o jovem de 26, 27 anos faleceu. Aí o pai, desconsolado, nem o conhecia, ele sentou do meu lado e começou a verbalizar toda a angústia, toda a dor que ele estava sentindo. Ele disse assim: desculpa se eu estou lhe incomodando. Não, o senhor não está me incomodando, pode continuar falando. Pois é, meu filho estava lá na festa, mas não tinha bebido ainda. Aí chamaram ele e ele foi. Estava chovendo, se perdeu numa curva e aconteceu. Isso parece uma coisa, ele estava lá quietinho, mas tinham que chamar ele. Ele encontrou o seu destino. Então, a gente tem que consolar aqueles que ficam. Aqueles que partiram já estão sendo atendidos e consolados pela nossa Mãe Maria. Não tenhamos dúvida. E ressignificar a nossa dor significa também evitar a dor dos outros. Em 1994,
Mike M., um jovem de 17 anos, se suicida dentro do seu Mustang amarelo. Mustang esse que ele reformou todinho. Os pais numa dor imensa, porque o suicídio, todo mundo se pergunta por quê? Por quê? E os amigos, para homenagear, saíram pela cidade distribuindo cartões amarelos, convidando-os para a cerimônia de despedida do Mike, que era um rapaz muito querido. E nasceu a campanha contra o suicídio, que se chama Setembro Amarelo. Então, quando eu tento ressignificar a minha dor para que os outros não sintam a mesma dor, estou ressignificando a minha vida. Estou evitando a dor maior. Não nos esqueçamos que toda a mensagem do Cristo é em razão do homem, para que o homem aprenda a ser mais humano. Toda a mensagem do Cristo é essa. Seja mais humano. Todo. Amar o próximo. Então, meus irmãos, J Quest tem uma música muito bonita que vocês conhecem. E eu vou só ler, não vou ofender o ouvido de vocês. Né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho, para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o solitário ou para o carente, dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. E no silêncio que se faz o amor diz compromisso. Oh baby, baby, baby. Dentro de um abraço, tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar luz, fica ainda melhor. O rosto contra o peito. Dois corpos num amasso, os corações batendo junto em descompasso. A gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Se dissolve, baby. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Na chegada ou na partida, na alegria, na tristeza, irmão, ou na alegria. Tudo que a gente sofre, na chegada ou na partida, num abraço se dissolve. Na manhã de sol ou noite fria, tudo que se espera ou sonha, na tristeza ou na alegria. Num abraço a gente se encontra, na tristeza ou na alegria, na chegada ou na partida, numa manhã de sol ou noite fria, na tristeza ou na alegria. Boa noite a todos. Espero que tenha ajudado alguém. Muito obrigado.